Olá, investidor. Eu sou o Marique Martins, consultor da corretora MyCap. Estou aqui para trazer para vocês uma apresentação. A gente vem fazendo essa apresentação em São Paulo, fiz aqui no Rio. A apresentação se chama o Bull Market Global. Ela se deu por uma troca de e-mails, na verdade. Eu tive conversando com o Louis Vincent Gave. Louis Gave, ele é o presidente da Gavekal, uma das consultorias mais renomadas do mundo. Eles ficam lá na China, o Louis Gave fica em Hong Kong. Eles têm escritórios em Pequim, em Londres e em Nova York também. A Gavekal, ela produz um relatório diário com uma assinatura que é bem cara, $15 mil por ano, direcionada ao público institucional. Então, eu entrei em contato com o Louis, falando sobre o mercado, perguntando para ele o que ele achava desse bull market que já dura 8 anos, e ele me passou uma apresentação muito legal e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Então vamos em frente. Vou passar aqui para vocês na verdade o que ele realmente acha desse mercado, suas conclusões. Eu dividi esse vídeo em 4 partes e nessa primeira parte eu vou falar sobre as bases desse bull market. Ajustando aqui a tela. Então vamos lá. Nessa primeira parte eu falo sobre as bases do bull market, fatores que contribuíram para a valorização dos ativos nos últimos anos. Como a gente pode ver nesse gráfico, tudo subiu. A gente sabe que o mercado vem sendo liderado pelas empresas de tecnologias norte-americanas, mas não esse bull market, ele, assim como outros no passado, ele vem afetando o preço de imóveis, vem afetando o preço dos títulos, os títulos de renda fixa, o PU se valorizou bastante, e diversos outros ativos, só que ele vem ocorrendo de uma forma um tanto controversa. Por quê? Porque a gente vive um período marcado por diversas incertezas e diversas características um tanto polêmicas, como por exemplo, temos o envelhecimento da população ao redor do mundo, a taxa de crescimento econômico, embora positiva, não é lá essas coisas, riscos geopolíticos, volta e meia a gente tem notícias aí sobre ataques terroristas e a situação da Coreia do Norte, nível de endividamento dos governos. A gente sabe que esse endividamento ele é maciço. A gente sabe que países como a Itália têm uma relação dívida-PIB preocupante e países como o próprio Estados Unidos já vivem hoje com uma relação dívida-PIB acima de 100%, o que sem dúvida é preocupante também. E também temos um elevado nível de disrupção. Quem me acompanha sabe que eu gravo aqui semanalmente o programa MyCap Tendências Globais e a gente fala sobre disrupção o tempo todo, a gente menciona a Amazon o tempo todo. Então o Louis diz que mesmo assim, apesar de todas essas, vamos dizer, essas dificuldades, essas novidades nesses últimos anos, mesmo assim a gente está tendo uma enorme dificuldade de achar ativos que estejam baratos. Mesmo com essa disrupção que vem, em particular no caso do varejo americano, vem provocando uma certa quebradeira. Empresas, quem conhece, algumas empresas como lá atrás, Payless Shoes, Circuit City, a própria JCPenney com dificuldades. Então isso é algo que é uma disrupção importante no varejo americano e vem afetando outros mercados também. Indo adiante, ele fala sobre 5 tendências globais, fala sobre a digitalização de todas as coisas, que é essa parte tecnológica, a parte de que hoje, esse fenômeno das mídias sociais, de como a informação, a quantidade e o nível de informação disponível, o problema demográfico que eu já mencionei rapidamente, a China tentando retomar sua hegemonia, a China que até o período antes da Revolução Industrial tinha uma posição dominante no mundo, mas para quem já estudou um pouco de história, viu lá no século XIX que a China, através das guerras do ópio, ela foi praticamente saqueada, deixaram os chineses viciados em ópio e praticamente a China entrou numa turbulência grande que levou ao Partido Comunista e à Revolução Comunista lá em 1949, Mao Tse Tung e tudo isso, e a China
né, de hoje é uma China com características bem mais capitalistas, que nas mãos aí do Xi Jinping tenta e de forma bem clara, isso é colocado, tenta retomar sua hegemonia, se não mundial, hegemonia regional, né, ser o maior lá da Ásia. O crescimento do consumo nos mercados emergentes. Nós brasileiros aqui, nós vimos esse fenômeno acontecendo na década passada, com a expansão do crédito no Brasil, que saiu de 20% para 50%. A gente viu o fenômeno da classe D e E subindo para a classe C e como isso impactou o consumo aqui no Brasil. Da mesma forma, na Ásia, isso vem acontecendo de forma muito clara. A gente vê, o Luiz, ele fala sobre esse fator de expansão da classe consumidora e como isso vem afetando os mercados. E ele termina como grande tendência aqui falando sobre a valorização da experiência em contraposição à valorização da posse. Isso aí, quem convive com millennials, né, esse pessoal mais novo, você vê que já não há há hoje um interesse maior, uma valorização maior de viagens, de experiências em si, do que o sentimento relacionado à propriedade, seja ela de um carro, seja ela de uma casa e de diversos outros objetos, né? Muitos já tiveram coleções de CDs, coleções de álbuns que hoje se tornaram, vamos dizer, não inúteis, mas perderam valor devido ao avanço de tecnologias como Spotify e diversas outras. Mesmo no carro, a gente sabe hoje que você consegue se virar com tecnologias como a da Uber, sem mesmo ter um carro. Então, são fatores que vêm afetando e tendem a afetar cada vez mais a economia global. Indo um pouco aqui para o gráfico, a gente vê um gráfico interessante, no qual ele fala sobre as reais bases desse bull market. Por trás, né, não é novidade aqui que temos os bancos centrais injetando moeda como nunca. Isso aconteceu lá como uma reação à crise de 2008. A gente viu aqui, esse gráfico é muito interessante, vocês podem ver a capitalização de mercado dividido pelo agregado monetário M2. E o que é interessante é que, se você olha para o gráfico do S&P, você vai olhar que ele registrou uma mínima lá atrás, lá na crise, lá por volta de 700, 800 pontos, e hoje você vê o S&P a 2.600, fala de uma alta expressiva. Da mesma forma, se você olhar para o DAX na Alemanha, olhar para o Nikkei no Japão, mas quando você bota um gráfico desse dividido, em que você bota a capitalização de mercado dividido pelo M2, que é esse agregado manipulado, de certa forma, pelos bancos centrais, a gente vê uma situação completamente diferente. Olhe para a linha amarela e você vê que os Estados Unidos não está na máxima assim. Você olha para a Alemanha e para o Japão, você vê uma linha ali flat. Por que isso? Porque a bolsa subiu muito, mas o M2 subiu tanto quanto. Então, quando você divide um pelo outro, o que você vê é uma linha flat, mostrando que parte dessa alta, essa alta nominal que a gente vê, ela é atribuída a uma quantidade maior de dinheiro. E aí isso leva ao Luiz falar do seguinte, ele fala que existem um maior excesso de liquidez, né? Ele faz essa brincadeira falando que uma forma de você detectar a tendência no mercado é detectar se há mais dinheiro ou há mais tolo no mercado. E o que ele conclui aqui é que durante esse período houve mais dinheiro, houve um excesso de liquidez. E aí, esse excesso de liquidez, ele veio, começou lá com o Fed fez o estímulo quantitativo 1, o 2 e o 3, a Europa demorou um pouco mais, enquanto que na Ásia, tanto a China quanto o Japão, eles também vêm fazendo de forma intensa, tá? Quando esse excesso de liquidez encontra um outro fator importante aqui, um menor número de empresas listadas, e é esse gráfico aqui que eu mostro para vocês agora, o que a gente vê é que o número de empresas listadas, investíveis, no mundo, isso daí caiu, e caiu de forma significativa. A gente vê que houve uma redução de 3.500 empresas, então você tem mais dinheiro correndo atrás de um menor número de ações disponíveis. O gráfico a seguir, ele deixa essa situação um pouco mais clara. O que a gente vê aqui, se a gente vê 4 gráficos,
um mais focado na Ásia. Na Ásia, de fato, houve o oposto, houve uma expansão do número de empresas, mas já nos Estados Unidos houve uma grande redução, de 8 mil para 4 mil aproximadamente. O mesmo aconteceu na Europa e o mesmo aconteceu na América Latina. Esse evento é fácil de ver, ainda mais para a gente aqui brasileiro. A gente sabe que o setor bancário, por exemplo, quem já é um pouco mais velho, vai lembrar que nos anos 90 existiam diversos bancos. Bancos como Excel, Boa Vista, Nacional, inúmeros bancos no Brasil, Bamerindos. Houve uma consolidação incrível, né? Hoje a gente tem 5 grandes bancos. Então, você tem mais dinheiro correndo atrás de um menor número de ações. Nos Estados Unidos, então, esse efeito foi maior ainda. Lá você tinha regras que vinham lá da crise de 29, em que os bancos eles eram regionais. Você tinha bancos atuando na Flórida que era completamente diferente dos bancos atuando na Califórnia. Isso aí caiu no final dos anos 90, mais incentivado pelo Travelers, que estava comprando o Citigroup, e houve uma enorme consolidação por lá também. Então, esse é o primeiro ponto dessa nossa primeira análise. A gente vê muito dinheiro correndo atrás de um menor número de ações. Seguindo, a gente vai para o gráfico, para a tabela que eu julgo ser a mais importante dessa apresentação. E nessa tabela, o que a gente tem aqui? A gente tem os principais bancos centrais, temos o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão e o Banco da Inglaterra. E a gente vê aqui a expansão dos seus ativos nos últimos anos. Como é que é essa expansão dos ativos? O que a gente vê ali é o seguinte: esses bancos centrais, eles têm a capacidade de imprimir moedas, seja ela de forma física ou seja ela de forma virtual. E o que eles fizeram foi imprimir bastante moeda ao longo dos últimos anos. A gente tem isso aqui quantificado. A gente vê no ano de 2015, por exemplo, a gente teve um aumento nos ativos dos bancos centrais na faixa de $1 trilhão em 2015. Esses ativos foram direcionados à compra de títulos de renda fixa nos diversos países. Então, você pega um banco europeu, como o Deutsche Bank, ele estava carregado de títulos soberanos, os bancos centrais vão lá, compram esses títulos, o Deutsche Bank entrega papel, ele fica com dinheiro e, teoricamente, ele tem que repassar esse dinheiro para a economia, incentivar a economia a se desenvolver. Esse é o racional por trás desse movimento, só que isso daí já vem sendo feito lá atrás e foi intensificado, foi turbinado nos anos de 2016 e 2017. A gente vê ali 2 trilhões em 2016 e nesse ano que termina algo próximo a 2 trilhões também. E o que será para frente? A gente já vê o Banco Central Europeu já sinalizando uma redução nesses estímulos. Tá? Eles já falaram, hoje eles recompram 60 bilhões de euros a cada mês e estima-se que essa recompra vai até setembro de 2018, quando ele vai reduzir isso para 30 bilhões de euros por mês. Como é que o mercado vai absorver isso? Além do mais, temos também IPOs vindo por aí. E o que está vindo por aí é o maior de todos os IPOs. Qual do que eu estou falando? Estou falando do IPO da Saudi Aramco, a Petrobras da Arábia Saudita. Estima-se que essa empresa valha no mercado algo entre 1,5 trilhões e 2 trilhões. E eles querem vender algo próximo a 5%, algo próximo a 100 bilhões de dólares. Tá? 100 bilhões de dólares, isso aí vai tomar muito da liquidez no mercado. E os bancos de investimentos que estão envolvidos com essa operação, naturalmente os principais, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, todos esses já devem estar salivando por essa operação. Então, eu já venho falando nas minhas apresentações que estou um pouco mais pessimista diante dessa análise, eu vejo que o IPO da Saudi Aramco poderá representar um ponto de inflexão nesse bull market, um ponto no qual o problema de todo esse excesso de liquidez começa a mostrar sua cara e impactar o mercado de forma mais negativa.